Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. E a Mesa de Afrodite hoje recebe duas mulheres que, assim, eu acho maravilhosas. Eu tenho o prazer de trabalhar e ser amiga das duas, que são muito potentes e me ensinam muito nesse mundo lindo que é a agricultura agroecológica. Eu tô aqui com a Márcia Riva, agricultora agroecologista do assentamento Integração Gaúcha de Eldorado do Sul, aqui, do Rio Grande do Sul, onde cultiva cogumelos. Membro dos grupos de certificação participativa da Rede Ecovida e da COCEARGS, nas áreas de hortaliças e agroindústrias. É integrante do Movimento Sem Terra e faz parte da coordenação da Associação dos Agricultores Ecologistas do Rio Grande do Sul, que articula e mobiliza as feiras ecológicas de Porto Alegre. Possui formação na área da saúde e é especialista em saúde pública pela Universidade de Brasília. Oi, Márcia. Olá, Simone. Olá, Franciele. Já me antecipando, apresentando a segunda convidada. Uma alegria enorme estar aqui, uma honra estar participando desse encontro, desse nosso bate-papo. Ai, que bom, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Minha outra convidada, então, Fran Belé, agricultora agroecologista, estudante de nutrição, faz parte da segunda geração da família que desde a década de 80 produz alimentos sem agrotóxicos e que valorizam a socioagrobiodiversidade local. Compõe o CONSEA Rio Grande do Sul como conselheira. Enfim, vai nos ensinar junto com a Márcia muita coisa boa nesse programa. Boa noite, Simone. Boa noite, Márcia. Boa noite a quem nos está ouvindo. É um prazer imenso estar aqui e obrigada pelo convite. Então tá, vamos lá, A gente tem muito o que falar. Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, crises climáticas, emergências climáticas e a produção de alimentos. Tem muita coisa aí pra gente pontuar, mas a gente passou então, por menos de não faz um ano ainda, por uma enchente aqui no Rio Grande do Sul. Uma das convidadas, a Márcia, é de Eldorado do Sul, onde perdeu tudo, Tudo, a gente fala tudo mesmo, gente. A gente esteve lá na época e foi devastador. Ela também, agora, há pouco tempo, ela ia ter uma banca de safra na Feira de Agricultores Ecologistas, com os cogumelos, e também não foi possível por causa do calor. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio, primeiro com a Márcia sobre os cogumelos, depois a gente vai falar com a Fran sobre também toda a produção, que fica em risco tanto pelas chuvas como pelo calor. E inclusive, gente, é a terceira vez que a gente tentou gravar esse programa, porque no primeiro ia chover muito, ia ser um temporal daqueles, a previsão devastadora. A gente adiou, depois foi um dia de muito calor, naquela onda de calor extrema que a gente teve, que foram 4, nesse verão. E aí hoje, ainda bem, a gente tá aqui. Márcia, se tu puder falar então, sobre esses 2 pontos que aconteceram em menos de um ano agora. Então, embora esse tema, a partir de maio do ano passado, ele esteja sendo um tema muito recorrente, a gente tem exaustivamente falado sobre as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, mas eu entendo que tenha que ser realmente um tema exaustivo, porque a urgência dele requer esse esgotamento de reflexão, de movimentos, de construção de políticas públicas para a gente enfrentar um período muito severo, que, ao que tudo indica, está por vir. E a agroecologia, a agroecologia eu entendo que nós entendemos, Fran, que é pura resistência.
E esse processo que a gente vem já enfrentando há muito tempo, né, de crise climática, né, a gente precisa perceber no nosso cotidiano o que isso impacta, né? Eu sou de um assentamento onde moram 64 famílias e nós temos uma produção agroecológica muito importante, né? Tanto na produção de hortaliças, na produção de cogumelos, agroindústria e especialmente o arroz terra livre, que é um arroz ecológico que é o nosso cartão de entrada, né? Que é muito conhecido nacional e internacionalmente. E a nossa produção nesse último período, ela tem sofrido impactos muito importantes, né? Não só nesse evento extremo que foi a enchente em maio do ano passado, que devastou tudo, absolutamente tudo. A gente vem já de alguns anos para cá, 2016, 2017 já, a gente vem enfrentando muitas estiagens, ondas de calor. E antigamente a gente tinha curtas ondas de calor, né? Era uma média por ano, 30 dias, 38 dias de calor extremo no verão gaúcho, né? Ou no verão do sul do país. E no resto do país todo mundo pensa que é frio o ano inteiro, né? Mas muito ao contrário, né? E que o calor é diferente também no resto do país, né? Exatamente. Mas de uns anos para cá, né? Na última década, a gente vem enfrentando os processos de estiagem somados aos processos de essas ondas de calor muito intensa, né? E também de chuvas muito intensas. O nosso território, o nosso assentamento, por exemplo, no ano passado enfrentou 3 enchentes, né? Ou melhor, uma em setembro de 2023, outra em novembro e a terceira avassaladora em maio do ano passado, né? Então, isso acaba impactando, né, na nossa, não só no aspecto do território geográfico, mas também no aspecto socioeconômico, porque as famílias elas estão tendo muita dificuldade de se restabelecer depois de uma catástrofe como foi, né? Eu mesmo demorei vários meses, mais de 6 meses para restaurar toda a minha estrutura de cultivo de cogumelos e agora, quando eu retomei a produção, essa onda de calor acabou, né, maltratando e eu perdendo produção. Da mesma maneira, os meus pares, né, no assentamento que fazem a feira ecológica em Porto Alegre, não estão tendo produção porque a onda de calor matou tudo. Então a gente precisa, né, ter esse olhar, né, ter essa fala exaustiva para que a gente também impulsione mudanças das políticas públicas, né, na questão ambiental. Então, daí agora falando sobre outra cultura, que eu sei que tua família produz, né, Fran? Fran tá desde a barriga na feira ecológica, tem uma baita experiência, mas é super jovem. E a crise climática, né, tá se falando muito já sobre o impacto sobre o milho, por exemplo. Claro que tu pode falar de outras culturas, né, mas um estudo da NASA prevê que até 2030 a produção de milho pode cair 24% em cenários de altas emissões, afetando milhões de pessoas que dependem desse alimento. É essencial, inclusive, para quem, por exemplo, tem animais. E, claro, na cadeia ecológica, se a gente, né, um ovo, a galinha tem que comer orgânico, toda aquela função, né? Agroecológico tem que comer o alimento agroecológico. Então, queria também te ouvir sobre como está a produção, né, na Antônio Prado, na família Belé. Então, esses dados que a Simone traz e os dados que a Márcia traz são dados muito alarmantes, né? E quando a gente fala de produção agrícola, e aí ela traz especificamente a cultura do milho, é uma cultura muito sensível às estiagens. E as estiagens estão cada vez mais frequentes e mais severas. A cada ano que vai passando, a gente tem um período mais longo de falta de chuvas, calor mais intenso. Então, culturas como o milho, que são muito sensíveis, que não estão adaptadas a esse tipo de ambiente, acaba sofrendo bastante. E várias outras culturas, como a Márcia trouxe a questão dos cogumelos. E aí eu queria trazer um outro ponto também, né? Fazer um contraponto com isso. Essas culturas, elas são todas de outras regiões. Elas não são culturas nativas aqui
do nosso estado. Elas são culturas adaptadas aqui. Então, essas culturas, elas tendem a sofrer muito mais, assim como a grande maioria dos alimentos que a gente consome. Já as culturas que são nativas aqui do nosso estado, elas têm uma tendência maior a se adaptarem com mais facilidade a esse tipo de influência climática, como é o caso, por exemplo, das PANC, as plantas alimentícias não convencionais, que aí englobam tanto as hortaliças, as frutas nativas, legumes, flores comestíveis, raízes e tubérculos, que têm uma adaptabilidade muito maior. Quando aconteceu a enchente aqui na região metropolitana e ali no pé da serra, eu moro em Antônio Prado, fica bem em cima da serra. Lá, por óbvio, não aconteceu enchente, né? Porque é uma região muito alta, então Só a água veio toda pra cá. Exatamente, então a água não empoçou lá. Mas o que aconteceu lá foi a enxurrada. Então, em 20 dias, o nosso município registrou um volume de 1.250 milímetros. Isso é o esperado para um ano. Então, é um volume extremamente alarmante. Eram 300 a 400 milímetros dia, que é o que é esperado para um mês inteiro. Então, toda essa quantidade de chuva lavou completamente o solo, principalmente solos que não estavam preparados para receber toda essa quantidade de chuva através de cobertura de solo, através de um manejo mais adequado. Mesmo com a cobertura de solo, lavou porque era muita água. Mas onde que não tinha isso, a erosão foi terrível. E as hortaliças que normalmente se consome, que se produz, elas não resistiram, porque era muita água. Porém, as hortaliças PANC, que elas são mais resistentes e mais resilientes, como a Márcia acabou de falar, elas têm uma tendência muito maior a se adaptar e a resistir a essas influências. E durante um período bem longo, na feira, que a gente faz parte, que é a FAI, a Feira dos Agricultores Ecologistas, que ali compõem, são mais de 40 bancas que vêm de várias regiões do estado, as PANC foram uma forma de sustento para as famílias. Foram a base da produção das famílias, porque outros produtos não se estava conseguindo produzir. Mas elas também, no calor, elas também resistem. Elas têm uma tendência muito maior a resistir. Obviamente, o calor extremo, todos esses eventos extremos vai prejudicar todas as plantas e todos os seres vivos que estão naquele ambiente. Mas essas plantas que são nativas ou que elas têm uma resiliência muito mais forte, que são as PANC, na grande maioria das vezes, elas têm uma tendência a resistir muito mais. Em contrapartida, o que normalmente a gente consome, né, as principais culturas consumidas, e aí falando de hortaliças, por exemplo, alface, a rúcula, a couve, o tomate, falando já numa outra categoria, o próprio milho, são culturas que elas não são tão adaptadas, elas são mais sensíveis. Então, qualquer mudança climática já afeta. E esses eventos extremos, então, afetam severamente essas produções. Por isso que é importante a diversidade alimentar e a diversidade na produção também, porque isso vai gerar com que o agricultor não seja tão refém do que se for uma propriedade de monocultura, mesmo que em pequena escala. Eu ia falar sobre isso depois porque é muito importante, né? Mas, enfim, outra coisa que aparece muito nessa época de extremos, né, de crise climática e tudo, é o preço. Porque, por exemplo, a crise climática tem um impacto econômico no verão de 2023, né? Já esse dado, o mais quente da história, afetou o Mediterrâneo, onde a Espanha, maior produtora de azeite, enfrentou uma quebra de safra de azeitonas e aí a gente viu globalmente o preço do azeite de oliva despontar. E a gente está falando nem do azeite de oliva agroecológico, né? Mas aí a gente tem, então, esse aumento de preços, que hoje se fala muito. A gente, né, teve uma inflação agora alta em vários alimentos. Porém, o consumidor vê muito esse lado de que ele está comprando muito caro,
Só que a gente sabe, né, que a produção também fica muito cara. Ainda mais quando a gente fala sobre alimento agroecológico. Eu deixo com vocês agora essa. Eu acho que nesse aspecto a gente precisa fazer 2 avaliações. Uma que, de fato, neste momento ou de algum tempo para cá, a gente precisa rever as nossas formas, os nossos meios de consumo, né? Respeitando a sazonalidade, abrindo o leque, né? Fugindo só da alface americana ou da alface crespa e indo para outras opções alimentares, né? Agroalimentares, enfim. Mas a gente precisa, nessa questão do aumento de preços, a gente precisa fazer 2 observações. Uma é que, de fato, o custo de produção é muito grande. No ano passado, né, e início desse ano, a gente teve várias situações assim que foram para a imprensa, por exemplo, no preço do açúcar, o preço do café, o preço do ovo, né? Então, embora a gente tenha um custo de produção muito grande e a gente precisa considerar que a agricultura em várias regiões do país, ela não é mais, né? O território não é agriculturável durante 12 meses no ano. O nosso ano agrícola, nos últimos tempos, ele passa a ter 8 meses, 9 meses. Porque aqui no Rio Grande do Sul, de dezembro a março, não se produz nada. De olerícolas, por exemplo, porque o sol e o calor não deixam, né? Então, esse é um aspecto. Então, o custo de produção é muito alto. O custo da semente, da adubação, enfim. Outro aspecto é que é o outro lado, né? Que saindo da agricultura familiar, da agricultura ecológica, indo para a agricultura, indo para o agronegócio. Por exemplo, o preço do café aumentou tanto por quê? Porque há um consumo, uma ampliação do consumo mundial do grão, né, do café, e entre o agronegócio vender o produto aqui internamente, prefere vender em dólar, que vai ganhar muito mais, né? A outra situação é a gente ter lavouras de cebola, o agronegócio jogando fora a cebola na lavoura para poder barganhar preço no produto final, né? No resultado final, lá que vai acabar impactando no consumidor. Então, são 2 fatores, né? São todos produtos agrícolas, todos produtos alimentares, mas as razões do aumento de preço nem sempre são as mesmas, né? Então, a gente também tem que trazer esse olhar para o aumento de preços, muitas vezes ser uma estratégia do grande mercado para ganhar preço, né? Isso é importante a gente trazer. Um outro fator que eu acho que é importante é a gente rever os nossos modos de consumo, né? Se a gente, obviamente, que a gente comprar uma moranga cabotiá com casca, vai dar um trabalho danado para quem descasca a moranga cabotiá, embora esteja perdendo uma parte nutricional muito importante descascando, né? Podendo aproveitar inteira, né? Porque a gente Exatamente. pode torrar a semente, a gente pode fazer salgadinhos com a casca, enfim. Ou coloca a casca lá junto com a polpa, também. que tá tudo certo. Eu adoro a moranga caramelada, eu vejo as pessoas não comendo a casca, eu digo, mas por quê? É um absurdo. Então, mas sabe por quê? É um desperdício, né? Então a gente, embora, né, levar para casa uma moranga cabotiá dê muito mais trabalho e a nossa vida, no nosso cotidiano é muito difícil a gente dedicar mais tempo para a produção alimentar, né? Então a gente acaba optando pelos ultraprocessados. E os ultraprocessados têm um custo de produção que não necessariamente é mais alto, mas o custo de consumo é infinitamente mais alto, né? Então a gente precisa ter um olhar crítico e de alguma forma não tão exaustivo, especialmente para as mulheres que são as responsáveis, né, no geral, na grande maioria, pela produção família ou, né, do alimento da família, né? Então, e aí a gente traz outros debates, né, que é a socialização do trabalho doméstico, né, a socialização do cuidado, né, a atenção e o direito ao descanso, né? Então é um universo que a gente traz, mas que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Pegando o gancho da Márcia, né, acho que ela falou muito bem sobre a produção de alimentos em si, né, as demandas produtivas, né, o quanto demanda para produzir aquele alimento. Nesse mesmo viés, eu queria só trazer mais um dado, né, que quando a gente vai calcular o custo de produção de um determinado alimento, é sobre o quanto ele produziu. Se por um acaso a gente não teve produção, que o investimento a gente faz antes do retorno. É como se o lojista fosse lá e comprasse
sei lá, televisão para vender e acontece alguma catástrofe e quebra todos os televisores que ele tinha na loja e ele não consegue vender nenhum. É tipo isso a agricultura. É sempre antes que tu vai pegar e vai investir sem saber exatamente quanto que tu vai ter de retorno. Tu pode ter um retorno muito bom, mas nos últimos anos, o retorno que a gente tem tido é muito ruim. Então, desde 2021, a gente vem de quebras de safra, cada vez maiores. Então, 2021 foi pela seca, 2022 foi pela seca, 2023 foi uma seca histórica, onde a gente ficou quase 6 meses na serra sem chuva. Foi algo completamente absurdo. Isso que a terra tem fama de dar tudo, né? Exatamente. De ser variada, né, a produção. Com um calor muito elevado. Aí no ano passado, 2024, a gente teve a chuva, né? Que lá não submergiu, mas que afetou o solo de uma forma muito severa. E agora, esse ano, novamente, a gente tem um respiro, porque não deu seca. A gente continuou tendo chuva na nossa... Falando especificamente da Serra. Outras regiões do estado têm tido secas severas novamente. Por exemplo, ali na região da fronteira. E aí entra uma outra questão. Por que as secas são tão recorrentes? Por que o calor está tão extremo? Porque não tem mais árvores para reter umidade, para trazer as chuvas de volta. É visível, isso é muito notório. Onde tem árvores, as secas são bem menos frequentes. Isso não significa que não vai acontecer, mas a intensidade é muito menor. Então, todos esses fatores contribuem para que o custo de produção ele seja maior. Imaginem vocês, se eu tenho um custo de R$100 para produzir 100 quilos de alimento, se eu produzir só 50, eu vou manter os meus R$100. Então, o meu custo de produção por quilo de alimento vai ser muito maior. Sim. Se eu produzir só 30 quilos de alimento, vai ser maior ainda, que é normalmente o que a gente está vivenciando nos últimos tempos. E aí, um outro gancho que a Márcia traz, que é o gancho do consumo. E a Simone também traz um pouquinho isso, né, do desperdício que a gente tem, né? Essa questão do consumo, ela é muito importante. A gente entender o que a gente está consumindo. Muito se fala que comer é um ato político. Justamente porque quando a gente compra um determinado alimento, a gente está financiando um sistema agroalimentar. Se a gente comprar um alimento ultraprocessado, a gente está financiando a indústria dos ultraprocessados. E é importante destacar que o alimento ultraprocessado, ele tem um valor muito mais baixo que o produto in natura, justamente porque a composição básica dele não é alimento. A composição básica dele, na maioria das vezes, é resíduo, ou corantes, conservantes, né? Por exemplo, tu vai pegar um refrigerante, ele não vai ter a fruta ali dentro. Sim. Ele vai ter um aromatizante da fruta. A gente teve um episódio aqui que a gente falou sobre os ultraprocessados, né? Claro, tu tem a nutrição também, então tu traz mais isso, né? E aí, justamente, o que tu mais vai ter ali é água e açúcar, que é o que abaixa bastante o valor. Inclusive, dados mostram que os alimentos ultraprocessados, boa parte do valor deles é campanhas publicitárias, para que eles possam continuar vendendo. Então, o custo de produção dele é ainda menor do que o valor de mercado. Mas o que a gente está fomentando com isso? Além do que, já a ONU já adverte sobre isso, né, e a OMS, que o consumo exagerado de ultraprocessados causa diversas doenças, né? A gente falou. Como hipertensão, obesidade, diabetes, que são a porta de entrada para muitas outras doenças graves, e como é o caso do câncer, né? Já vários estudos nos mostram que o consumo exagerado de ultraprocessados está associado à alta significativa de câncer. Quando eu escuto, né, as pessoas falando... Na feira eu escuto às vezes, né? Porque é caro o alimento orgânico, agroecológico. Eu digo, vai na farmácia, né? Exatamente. O que tu tá gastando aqui num sábado para te alimentar bem, para te nutrir, vai na farmácia.
E a gente está falando de preço sem falar do trabalho físico. Porque tá lá quente e tá não sei o que. Vocês não estão no ar-condicionado. Mas eu entendo que, de fato, o alimento orgânico é caro para uma família de trabalhadores, sei lá, 5 pessoas numa família. Sim, aí vem as políticas. Né? Com 2, 3 crianças e os adultos ganhando um salário mínimo. Não é acessível. E isso é um grande problema, né? Se a gente pensa no tema da segurança alimentar, né, o que sobra para essas famílias consumirem são os ultraprocessados, porque é mais barato. Sim. Né? De fato. Então aí a gente entra num outro tema, que é a construção de políticas públicas que fomentem a agroecologia, que fomentem a produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de insumos químicos, né? Que agora havia um estudo há uns 2 anos atrás, da Fundação Oswaldo Cruz, de que a incidência de autismo até 2050 vai disparar. Em função do uso, né, do glifosato. Uhum. Então, se a gente pensar que a Bayer, por exemplo, e a Monsanto, né, a Monsanto comprou a Bayer, salvo engano, né? Uma produz o veneno e a outra produz o remédio, bom, nós temos um problema. Né? E elas produzem a semente também. Produz a semente, produz o veneno e produz o remédio para as causas que aquele veneno vai causar. Que é a rede delas, né? Direitinho. Exatamente. Então, a gente precisa pensar, né, no acesso ao alimento, na soberania alimentar, né? Não só na segurança alimentar. Né? É você comer comida limpa, comida sem veneno, comida saudável, comida que nutra, né? Nessa concepção de soberania alimentar, com o fomento de políticas públicas que acolham, por exemplo, esse gap de 4 meses que os agricultores familiares têm vivido hoje em dia, né, de não produção durante o período de verão. Sim, porque através de doação, por exemplo, né, que a galera da periferia e de comunidades, né, mais carentes aqui de Porto Alegre conseguem consumir comida agroecológica. Tu vai complementar alguma coisa? Quer fazer outra pergunta? E aí, justamente nisso, entra as estratégias que, inclusive, hoje eu estava participando, enquanto conceia, da caravana de pontos populares de soberania e segurança alimentar do Rio Grande do Sul, que é uma política pública que está sendo criada a nível estadual, que trata justamente desse tema. Como as cozinhas solidárias que têm feito esse papel de levar alimento para quem mais precisa, para quem está em situação de vulnerabilidade, para fomentar as hortas comunitárias, para que as cidades também possam produzir alimento de forma segura, de forma limpa, para que esses pontos, né, toda a cadeia, desde a produção, a distribuição, armazenamento e beneficiamento dos alimentos possam ter um fomento e possam estar tendo acesso a todas as pessoas. Para que as pessoas elas não precisem se submeter a produtos ultraprocessados ou às vezes nem aqueles, porque não têm acesso sequer ao alimento, seja ele qual for. Vocês já deixaram, porque tu produz cogumelos, mas a tua família, né, o assentamento, produz outras culturas, tu tem várias culturas, já deixaram de produzir alguma cultura por causa dessa coisa do preço, de não valer a pena, de tipo, a gente fez e não tem mais como? Várias vezes. Nós não. Né, a gente entende, por exemplo, né, o assentamento tem uma larga produção de arroz ecológico. Né, independente do preço, a gente mantém a produção do arroz ecológico porque entendemos que é muito mais do que um alimento, né, é uma tarefa, né, que a gente tem, uma tarefa socioeconômica, né, de fazer o assentamento um espaço produtivo, um território produtivo de alimento orgânico, né? E já que só produz arroz em algumas regiões, a gente vai manter a produção. Da mesma maneira, as hortaliças, né? Tem épocas que, as punks mesmo, né? Hoje as punks estão em evidência, né, Fran? Mas elas não têm um custo, né? Um valor agregado. Hoje em dia já tem um outro olhar, né? Mas antigamente a gente não tinha muito valor agregado porque era... Os meus pais, muitas vezes, chamavam de mato, né? Eu ia falar isso. A galera diz, esse mato. Né? Mas é um mato nutritivo, né? Então, nós entendemos que manter a biodiversidade, né, a produção ecológica, ela também, né, se pauta pela biodiversidade.
E o preconceito também, né? Que existe ainda. Claro, a bolha que a gente conversa e que a gente convive, né? A maior parte das pessoas já entrou. Eu mesma, às vezes, eu falo assim, leva essa. Sabe? Pô, eu cozinho, né? Tem que experimentar essas coisas, né? Esses alimentos. Tem que ver, tem que fazer, tem que sentir o gosto, tem que saber que nutrientes ela vai me trazer. Às vezes eu faço umas caras, mas eu vou lá e pego. Pelo menos um mix, uma coisa que eu vou ir me acostumando. Porque hora pronobis a gente se acostumou. Peixinho da horta a gente se acostumou. Flores eu sempre gostei, então... Mas tem realmente alimentos que ainda as pessoas fazem aquela cara meio, né? Isso vem muito de um processo histórico, né? As punk, hoje chamadas punk, né? Mas que essas plantas que são consideradas mato, elas serviram de alimento em situações extremas. Então, quando a pessoa estava em uma situação de extrema pobreza, quando os imigrantes chegaram no Brasil, em épocas de guerras em outros países, então associou-se as punk à pobreza. O que muita gente ouve dos agricultores quando fala sobre isso e fomenta esse plantio e consumo das punk. Não, mas isso aí, eu não tô passando fome para comer isso, né? Então, tem essa cultura ainda muito forte. Porém, desde 2014, com a publicação do professor Valdeli Knupp, o livro das punk, que antes de virar livro, foi uma tese de doutorado que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, deu um boom, né? Então, a universidade começou a falar disso. Se a universidade fala, se tem pesquisa, então tem reconhecimento. O conhecimento popular, o conhecimento ancestral, e obviamente, sem desmerecer a ciência, mas o conhecimento ancestral muitas vezes não tem valor. Mas o conhecimento científico, sim. Ambos têm o seu valor. Então, a partir dessa publicação e a partir da entrada das punk na academia, se começa um novo ciclo. Então, os chefes, os gastrônomos começam a falar sobre isso, a imprensa começa a falar sobre punk, o que dá uma visibilidade muito grande. E aí, muitas vezes, eu ouço, como a gente trabalha com isso desde a década de 80, é algo que é histórico da nossa família. A nossa família sempre consumiu punks, até mesmo porque era uma família em situação de pobreza quando meu pai era criança. Então, o que alimentava a família era a horta da minha avó, onde tinha uma diversidade muito grande, inclusive as punk e as frutas nativas. Então, a gente começou esse trabalho de resgate desde lá atrás da década de 80, quando a gente começou a trabalhar com agroecologia. E, por conta disso, eu ouço muito dos agricultores. Tu viu que lá na Ana Maria Braga eles cozinharam bertalha, por exemplo, ou a beldroega, que é um inso terrível para os agricultores. Saiu lá na Ana Maria Braga, então é legal. Ou na novela das 9 da Globo, ou no Masterchef. Fran, tu viu as tuas florzinhas lá no Masterchef? Que um dos meus trabalhos é com flores também. Então, esse boom muda a mentalidade das pessoas, porque a partir do momento que tá na TV, que tá lá no restaurante chique, então é porque é uma coisa legal, é porque é uma coisa chique. Mas enquanto que tá só na cultura local, enquanto que tá só na ancestralidade... É mato, exatamente. Precisa de uma validação externa, né? Exatamente. Precisa uma validação de alguém que, em tese, sabe mais que a gente. Isso é muito interessante. Que é a televisão. Que é a televisão, né? Não, tudo bem se for um chefe, né? Porque a gente tem na feira vários chefes, conhecidos nacionalmente, que estão lá, buscam as punks e cozinham. Mas é isso, o chefe que tá nesse mundo, ele fica curioso mesmo, né? De como implementar nos seus pratos essas novidades, né? Porque para muita gente é novidade. E eu me lembro quando eu conheci a Hora Pronobis, falavam que era proteína dos pobres. Porque tem 25% de proteína, me corrige aí, Nutri. Isso, ou quase Nutri.
Quando desidratada, ela tem até 25% de proteína. Isso é muito importante, porque a quantidade que a gente teria que ingerir dela fresca para poder ter essa quantidade de proteína, se eu não me engano, deve ser entre 100 a 200 gramas fresca e aí 1 colher a 2 de sopa dela desidratada. Então, é importante se atentar a esses detalhes, porque as pessoas acham que comendo 2 ou 3 folhinhas vai ter a quantidade de proteína adequada, que não é o caso. Mas aí é isso, né? A gente vai substituindo às vezes, vai conhecendo coisas novas, vai descobrindo manjericão do mato. O manjericão do mato que pode substituir outros temperos, como o próprio manjericão. Como o próprio manjericão, né? Então a gente vai passeando em outras... A criatividade também, né? A gente precisa trabalhar isso, porque às vezes vai refletir na mesa se não tiver outra coisa, no bolso se for mais em conta. E até essa questão de refletir no bolso, né? Uma questão que é muito importante, eu gosto muito de ressaltar, é que as pessoas, nas suas casas, elas podem produzir alimentos. É óbvio que uma pessoa que vai plantar num apartamento não vai conseguir produzir o suficiente para o seu consumo. Mas a cada pezinho de alface que ela produzir, além de ser extremamente terapêutico, é um custo a menos que ela vai ter que gastar. Mas tu sabia que durante a pandemia, porque eu fiquei um tempo sem ir na FAI na pandemia, né? Eu ainda não sabia muito como sair de casa, enfim. Aí começaram as cestas ecológicas que estavam entregando em casa. Aí eu pegava, tinha um assentamento de Viamão, que eu pegava, tinha outros lugares. E eu fiz a minha horta, então eu tinha pronobis, tinha os temperinhos. E cada alface, toda semana, se viesse uma alface e uma rúcula, eu plantava, porque dali tanto eu ia poder pegar, ia dar umas 8 folhinhas. Mas eu ia pegar para consumir, entendeu? E eu fiquei nessa pandemia inteira. Com a minha horta, eu ia fazendo espinafre. Eu pensei, como é que eu consegui plantar tudo isso? Olha, super... no parapeito da janela. Botei uma rede para não cair os vasinhos e fiz uma horta que, olha, me atendia bem até, sabe? Não me faltava, porque como a gente não sabia muito, né, como fazer, eu também não deixava de ter ali a mão, né? E bom, enfim, eu gosto porque eu cozinho e tudo mais. Mas a gente falou então, né, sobre esses impactos todos, né, dos hábitos alimentares. Tem o aquecimento global, que o desperdício de alimento contribui, né? Se vocês souberem de outro dado, me corrijam, mas a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, adverte que só o desperdício de alimentos causa entre 8 a 10% dos gases de efeito estufa, por exemplo, no nosso planeta, né? A gente tem como reduzir os impactos dos hábitos alimentares nas mudanças climáticas, também sempre consumindo mais os produtos da estação, produtos locais, não deixar de lado os alimentos que visualmente não estão tão bonitos, aproveitar semente, talo, casca, né, tudo, a compostagem domiciliar, mudança de dieta, tipo incluir punks e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês, porque eu li uma matéria no Sul 21, onde eles afirmam que a agroecologia pode retardar os efeitos da crise climática nas lavouras. E agora eu quero ver de vocês como a gente consegue fazer isso, né? Como vocês fazem isso para retardar essa crise climática, né, nas lavouras? Eu queria falar um pouco, mas fazendo uma curva, né? Eu falo pra caramba e se tem o microfone, então eu capricho. Mas vamos pensar lá esse ano, né? A imprensa tá rotineiramente falando da COP30, né? Que vai acontecer aqui no país. Lá na COP21 em 2015, que aconteceu em Paris, né? Teve o Acordo de Paris para redução dos gases de efeito estufa, né? Se a gente pensar, né, que naquela época, em 2015, a gente já tinha uma meta de redução de gases de efeito estufa. E de onde é que vem esses gases, né? Que é o grande problema, né, dessa emergência climática, né? Ou melhor, dessa crise climática. Quem é o maior causador dos gases de efeito estufa? É a agricultura, ou seja, o agronegócio, é os combustíveis fósseis e é o desperdício ali de alimentos que volta, né? Que volta para a agricultura.
O Brasil é o 6º país, se não me engano, que mais produz gases de efeito estufa. E esses gases são produzidos pelo agronegócio, pela criação de gado. Então, quando a gente vai lá pensar em mitigar os problemas ambientais ou criar estratégias para mitigar os problemas, a gente não pode fechar o olho para essa questão do agronegócio, que é o grande causador, que causou enchente, né, que a grande indústria e o agronegócio foram os principais responsáveis pelas enchentes, né, pela destruição das matas ciliares, né. Na minha região de origem, né, que é a região norte do Rio Grande do Sul, né, tudo é uma região de muito morro, muito montanhosa. O agronegócio está decepando, por assim dizer, os morros para plantar eucalipto, né? Então, não tem receita mágica, não tem receita de bolo, né? A gente tem que pensar que a agricultura ecológica é a única forma da gente regenerar o planeta e de a gente garantir a soberania alimentar, né? Porque a gente tem consumido, às vezes, produto que vem lá da Turquia, da China, sei lá de onde, né? Deixando de comer um alimento que vem lá da família Belé de Antônio Prado, que é um alimento local. Sim. Então a gente precisa olhar para isso, né? E até só um parênteses, né, que tu falando isso me lembrou, por exemplo, dos estudos depois da enchente, porque as pessoas ficaram temerosas, né, dos alimentos, onde teve, tipo, Eldorado, que teve, né, a devastação, assim, e os estudos do MAPA, da URGS, todos mostrando que o solo tava, eu fui lá, filmei, né, os bichinhos felizes ali, só tem bichinho porque o solo tá bom, e com certeza foi, tô falando assim, né, aleatório, mas com certeza, eu imagino que por toda a produção de arroz agroecológico na volta, né, por ter muita terra ali, enfim, que tá... É muito pelo manejo, Simone. Enfim, né, o solo fica... Exatamente, a gente passou quase 30 dias, né, com todo o nosso território debaixo d'água, e quando retornamos, né, para nossas casas, para o nosso assentamento, havia essa grande preocupação, né? Bom, a gente vai recompor nossas casas, nossos quintais produtivos, nossas hortas, nossa lavoura de arroz, mas como é que tá esse solo, né, de contaminação, porque veio água de toda sorte, né? Então, a gente imediatamente chamou o departamento de solos, o professor Alberto Bracagnoli, enfim, os seus colegas, para que a gente pudesse fazer uma análise de solo e ver a qualidade, né, ver a saúde do solo naquele momento. E, de fato, foi surpreendente o resultado, né? Então, mais uma vez, né, a gente reforça em vários municípios, né, de produção extensiva, de soja, enfim, de milho, a terra lavou, a terra devastou. Não sobrou nada. E o nosso território, né, apesar de ter muita correnteza, por exemplo, das águas, se manteve um solo saudável, se manteve um solo rico. E isso muito se dá pelo manejo, né, pelo cuidado que a gente tem com o território, né, com a terra, com as plantas, com as árvores, com os quebra-ventos, né? Então, isso só reforça, né, o único caminho possível, que é de reduzir, né, os impactos ambientais que a gente vem sofrendo, que é fazer essa guinada para a agroecologia. Complementando o que a Márcia traz, aliás, talvez dando um passinho um pouquinho para trás, eu gostaria de conceituar o que é agroecologia. Para mim, pelo menos, o que é agroecologia. Para mim, a agroecologia é uma integração, é um respeito a toda e qualquer forma de vida que ali habita, seja ela micro, seja ela macro. Porque a partir do momento que a gente respeita aquela vida que está ali naquele território, a gente vai respeitar os micro-organismos, a gente vai respeitar os animais de pequeno, de grande porte, as árvores que aí estão. E quando a gente tem esse respeito, e aí a gente pode entrar num outro viés, que é através da agrofloresta, onde a gente consegue, como a Márcia falou, através de manejos, manejo de solo, né, tendo várias culturas sendo produzidas no mesmo espaço, né? Não tendo uma monocultura, seja ela de soja, seja ela de milho, seja ela de trigo, de arroz, de feijão, do que for. Porque quando a gente trabalha a agrofloresta e trabalha esse consórcio
e a gente se aproxima da natureza como parte dela, e aí muitas vezes eu vejo uma distinção muito grande entre a natureza e as cidades, né? Para algumas pessoas, a natureza é algo que deve ficar lá nos parques, que deve ficar lá na produção de alimentos, que é como se a cidade fosse um universo à parte, a natureza. Só que, gente, nós vivemos no mesmo planeta. Esse planeta, ele tem um ecossistema. Esse ecossistema se chama natureza. É o todo. Como muitos dizem, né? Não tem como mandar para outro lugar. Vai mandar para onde? Não existe o outro lugar. O único lugar possível é aqui. Alguns estão estudando Marte, mas Marte ainda não é uma opção viável de nenhuma forma. E acho que tão cedo não será. Então, a nossa opção viável é esta. E a gente precisa entender, querendo ou não, que nós somos animais e nós compomos essa natureza. Então, a partir do momento que eu entendo que eu faço parte da natureza e eu entendo que qualquer tipo de vida também faz parte desse universo e que cada um tem seu papel e cada papel é fundamental, eu entendo que eu preciso respeitar essas diversas formas de vida. E a partir desse respeito que eu entendo como agroecologia, a gente traça manejos, formas de produção, formas de convívio. Nem sempre é fácil, óbvio que não. Um casamento, por exemplo, onde duas pessoas, dois seres humanos, vivem embaixo de um mesmo teto. É fácil? Não é fácil. Mas tem casamento de 60, 70, 80 anos. É possível. Viver em sociedade não é fácil. Conviver com outros seres vivos não é fácil, mas a gente precisa fazer um meio de campo para que todo mundo possa ter o seu espaço e todo mundo possa viver pacificamente. Então, por isso que a agroecologia é o único meio de sobrevivência. Porque a partir do momento que as espécies vão desaparecendo, a cada espécie que some é um passo a mais para que a raça humana também vá sumir. Porque todo o desequilíbrio é o que a gente viu na pandemia. É o que a gente viu no ano passado na enchente. É só a natureza dar uma piscadinha. Não precisa muito. Uma piscadinha. Tchau. Acabou. Não existe mais. É só dar um estalo de dedos e a humanidade some. E a natureza se regenera, né, Fran? Exatamente. E a gente? Exatamente. Então, né, a agroecologia como um meio de produção, ela é a única alternativa. E aí tem uma frase que eu gosto muito de um amigo, ele é técnico da Emater e ele falou isso numa visita que ele fez à nossa propriedade. O nome dele é Rodrigo Sasso. Ele diz o seguinte: se as pessoas entendessem que a natureza ela é perfeita do jeitinho que ela é e que ela nos oferece tudo o que a gente precisa para sobreviver e que o que a gente precisa são pequenos manejos, pequenos ajustes para que a gente possa ter uma maior produtividade, no dia que o ser humano entender isso, a gente vai ter uma sociedade muito mais igualitária e muito mais feliz, porque não vai precisar trabalhar tanto. E também a gente vai ter um meio ambiente muito mais equilibrado e muito mais tranquilo. Eu ia terminar antes já com a fala das duas, porque estava muito perfeito. Mas legal ouvir mais essa fala aí do Rodrigo Sasso. E a gente poderia ficar muito tempo aqui, né, conversando. Quem sabe numa próxima. Oxalá, precisamos de uns 3 momentos como esse para esgotar, né? Estamos chegando então ao final desse episódio, onde a gente falou de temas de outros episódios, cozinha solidária, ultraprocessados. Escutem os episódios do Mesa de Afrodite, escutem os episódios do canal do Adjuntos, podcast coletivo, e com certeza tu vai ter muito o que pensar junto com a gente. Gurias, eu agradeço muito vocês, foi um prazer mesmo ter vocês duas aqui hoje. Foi bonito e eu aprendi mais ainda, né? Então, fico muito feliz mesmo. Valeu. Eu que agradeço, Simone. Agradeço, sempre aprendo muito com a Fran. Sempre muito inspirador, né? Conviver e partilhar, né? do nosso pouquíssimo, pequeninho conhecimento, né? Mas que juntando,
nos processos coletivos a gente acaba tendo a ousadia de querer transformar esse mundo, né? É sempre bom estar com pessoas que têm um pensamento parecido com o nosso, mas que ao mesmo tempo tem esse pensamento de construção, né? E eu acho que aqui nessa sala todos temos esse mesmo pensamento, esse pensamento de construção, de compartilhar o seu conhecimento, né? E estamos aqui entre mulheres incríveis. Adjuntos, a gente pode mais.